O autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio encontra o imensurável. Gide Krishnamurti. Eu sou a Gé Jimenez, seja muito bem-vindo. Eu sou terapeuta, astróloga, leitora de registros akáshicos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, fique bem à vontade. Agora, se você já é um ser cósmico raiz, já deixa o seu like aqui, porque hoje a gente vai falar de autoconhecimento e também de registros akáshicos. O autoconhecimento é uma ferramenta fundamental para uma vida mais feliz, que afinal de contas a gente conhece a si mesmo, todas as nossas potencialidades e também as nossas limitações. O autoconhecimento permite a gente traçar metas mais alinhadas com o nosso propósito, com os nossos valores pessoais e também estabelecer relações mais saudáveis. Ao conhecer a si mesmo, a gente cria a base para escolhas mais conscientes, bem-estar emocional e uma jornada mais autêntica e mais saudável. Mas por que optar pelo autoconhecimento, por se descobrir? Então, sem enrolação, vamos aqui para uma listinha de benefícios de se autoconhecer. Bom, o primeiro é que você começa a tomar decisões de forma mais consciente. Isso porque o autoconhecimento ele ajuda a entender as suas metas, os seus valores, as suas prioridades, ajudando assim naquele momento de tomada de decisões, para que você tome decisões mais alinhadas com as suas verdadeiras aspirações. O autoconhecimento também promove uma melhoria nas nossas relações. Sabe por quê? Porque a gente começa a compreender melhor as emoções, as limitações e os padrões também dentro de um relacionamento. Seja uma relação afetiva, uma relação de amizade entre sócios, um entendimento geral das suas relações. Como que você age também a partir delas. Então também já puxando esse gancho, o autoconhecimento ele ajuda nesse seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento. O autoconhecimento aqui ele é essencial para quem quer continuar crescendo, se desenvolvendo, fazendo isso de forma contínua na sua vida. Porque é possível a gente identificar ali melhorias, desenvolver também as nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos também. E aqui também o que é bem importante que traz o autoconhecimento é uma gestão eficaz do nosso estresse. A gente começa a conhecer as nossas reações, os nossos gatilhos ao estresse, onde a gente vai aprendendo a implementar estratégias eficazes para o enfrentamento dessas situações emocionais intensas, trazendo de volta um bem-estar emocional, um bem-estar mental e físico. O autoconhecimento também fortalece a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. É muito importante a gente reconhecer e saber valorizar aquilo que a gente é bom, as nossas habilidades. E o autoconhecimento, então, ele vai contribuir para a construção dessa autoestima sólida, dessa autoconfiança também bem estruturada. Um outro ponto aqui bem interessante é a resolução de conflitos internos. A gente começa a perceber aqueles padrões autodestrutivos, aqueles hábitos que levam a gente a um pensamento ou algum ato negativo, permitindo a gente trabalhar a resolução e o corte dessas questões, desses hábitos, desses padrões, deixando isso mais consciente e promovendo a partir daí uma maior harmonia, um maior equilíbrio. Vocês estão vendo que é bastante coisa, né? E olha só, o autoconhecimento ele ajuda a gente a estabelecer metas realistas, metas de acordo com a nossa realidade. E aqui eu tô falando de autoconhecimento para todos nós, independente da idade, independente de onde você tá, qual é a sua situação financeira, independente disso, o autoconhecimento ele é para todos nós. Ele ajuda a gente a aprimorar as nossas habilidades. Então, se você quer se comunicar melhor, se você quer ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor no mundo, o autoconhecimento é para você. E o autoconhecimento ele é uma grande chave para uma vida mais autêntica. Se a gente pensar que através dele a gente pode viver essa nossa autenticidade, isso pode deixar os nossos dias mais felizes, que a gente vive de acordo com os nossos valores existenciais. Nós somos mais nós mesmos. E é interessante porque quando você investe no seu autoconhecimento, isso não impacta só você mesmo, vai impactar também todos ao seu redor. Então, de alguma forma, a sua família vai ser beneficiada também, porque você criou habilidades de se relacionar melhor com eles e vai trazer ali um ambiente mais agradável,
mais harmônico entre vocês. No seu trabalho também, você pode se relacionar melhor com as pessoas, você pode ser alguém melhor a partir desse entendimento de como você funciona, de como funcionam as suas emoções. Quando você está estressado ali, o que você precisa fazer para se distanciar daquela emoção, quais são as medidas e as tomadas de decisões quando você se sente pressionado, o que você faz nessas situações, né, para que alivie um pouco mais aquela pressão. Então tudo isso a gente desenvolve a partir do autoconhecimento, que pode vir de inúmeras formas. Você pode investir em terapias, você pode fazer algo mais relacionado à astrologia, aos próprios registros akáshicos, numerologia, tarô. Tudo isso são ferramentas incríveis de autoconhecimento e etc, tá? Tô dando aqui poucos exemplos. Agora olha, presta atenção, eu vou falar aqui 10 sinais de falta de autoconhecimento. Então se você perceber mais de 5 sinais desses aqui que eu vou falar, é sinal de que você precisa investir mais no seu autoconhecimento. Então vamos lá. Primeiro sinal de falta de autoconhecimento, você tem dificuldade de entender as suas emoções. Sempre que acontece alguma emoção ali com você, você consegue entender se aquilo é tristeza, se aquilo é uma agonia, se aquilo é raiva. Você simplesmente não compreende qual emoção você está vivendo ali naquele momento e fica numa confusão ali tentando sentir que você não sabe o que é. Você não ouve opiniões contrárias às suas. Isso é uma certa inflexibilidade. A gente, quando não se autoconhece, não consegue acessar aquilo que o outro está pensando, a história do outro, a memória do outro. A gente tem só uma perspectiva um pouco mais fechada, limitada. Então sim, é um sinal de falta de autoconhecimento quando você não consegue abrir para uma nova perspectiva, quando você não consegue ouvir o outro. Terceiro sinal, quando você fracassa, você inventa uma desculpa. Eu perdi porque me deu cãibra na perna. Tipo isso. Quarto sinal, você tem pouca empatia, você não consegue se colocar no lugar do outro, você não percebe ali que a tiazinha do metrô tá querendo sentar e dorme. Quinto, você tem dificuldade em explicar as suas ações. Sexto, você esconde as suas emoções, aquele típico engole o choro, sabe? Isso pode ter até memórias com a nossa infância. Sétimo, você não sabe traçar objetivos realistas. Oitavo sinal, você não tem um senso de identidade, você está sempre copiando o outro é sempre a referência, não tem nada que você sente que goste realmente. Nono sinal, você tem pouco autocontrole, você geralmente é muito explosivo, não consegue se controlar direito quando tem emoções intensas. E o décimo sinal, você tem medo da solidão, você vê a solidão como sendo algo ruim, algo negativo. Ficar sozinho para você pode ser incômodo, triste, solitário demais. Bom, a gente tem que concordar que autoconhecimento é uma coisa que a gente vai desenvolver a vida inteira. Processo igual a exercício físico. Você tem que fazer todo dia para ter um resultado. E é algo que tem que ser praticado a vida inteira mesmo. Uma relação intrínseca em compreender a essência e a jornada da alma. Ambas têm o propósito de explorar dimensões mais profundas do nosso ser. Proporcionando insights valiosos para o nosso crescimento pessoal. Vamos então traçar um paralelo entre esses dois conceitos, o autoconhecimento e os registros akáshicos. A exploração da essência. O autoconhecimento ele vai focar na compreensão de quem nós somos, dos nossos valores, das nossas emoções, da nossa motivação e vai buscar identificar a essência única em cada indivíduo. Já os registros akáshicos ele vai proporcionar acesso a informações relacionadas à jornada da nossa alma, ao longo das nossas diferentes vidas, ao longo das nossas diferentes encarnações. Os registros akáshicos vão permitir explorar essa essência espiritual e todas as lições aprendidas também. O autoconhecimento ele oferece clareza dos objetivos, das tomadas de decisões, do direcionamento na nossa vida, se baseando nessa compreensão íntima de nós mesmos. Os registros akáshicos ele vai funcionar como uma fonte de orientação espiritual. Então, através dos registros a gente pode conectar com os nossos mentores, com os nossos guias espirituais, nossos guias ancestrais e a partir daí também obter clareza, orientação e direcionamento, buscando quais foram aqueles nossos aprendizados em vidas passadas, de que forma que a gente aprendeu com aquelas experiências e buscar a orientação de como a partir dessas experiências ser alguém melhor e resolver também os nossos conflitos aqui. Também aqui as descobertas das nossas potencialidades.
O autoconhecimento ajuda a gente a acessar essas nossas habilidades e desenvolver essas potencialidades também. Já os registros akáshicos, ele vai revelar informações de habilidades acumuladas ao longo de várias e várias encarnações. Então todos nós temos essas experiências acumuladas e dentro dessas nossas experiências em encarnações passadas, a gente pode buscar essas referências nos nossos registros akáshicos e ativar essas potencialidades, esses dons, esses talentos obtidos aí no passado. A relação também do autoconhecimento dos registros akáshicos no entendimento e na compreensão das nossas relações é bem significativa. Então o autoconhecimento ele vai facilitar essas relações para que elas sejam mais saudáveis, para que a gente compreenda melhor os nossos padrões e as nossas emoções dentro das relações. Enquanto nos registros akáshicos, eles vão oferecer assim insights de conexões espirituais com outras almas ao longo das nossas vidas, contribuindo também para os nossos relacionamentos serem mais harmoniosos, mais significativos para o nosso crescimento também. Então vocês perceberam, né? Autoconhecimento e registros akáshicos, eles andam juntos. A gente está falando aqui de uma mesma energia, do mesmo trabalho também em conjunto. Bom, falado tudo isso, o que eu queria te dizer é invista em autoconhecimento. E realmente, se você está nessa pegada, esse aqui é um convite para que você se abra mesmo às informações sobre si mesmo, para ti, para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou deixar aqui para vocês no primeiro link da descrição o Guardiões de Memórias Akáshicas, que é o curso de formação em leitura de registros akáshicos. E nele você vai aprender a acessar os seus registros e o de outras pessoas e poder transformar tanto a sua vida quanto dos demais. Então clica no primeiro link da descrição que você vai entender tudo que eu tô te falando. E se você me viu até aqui e achou que isso de alguma forma contribui também para o seu autoconhecimento, deixa o seu joinha aqui, confere se você está inscrito e nos vemos na próxima terça-feira.